Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet. No Brasil existem várias casas de apostas e muitas estão irregulares. A 1xBet está regularizada e pode servir por dentro da legislação brasileira. Se você tem mais que 18 anos, aproveita o nosso link que eu deixo na descrição do vídeo. Também está no nosso comentário fixado. Acesse o site da 1xBet, faça o seu cadastro, preencha com o nosso cupom GODOY1x. A 1xBet é patrocinadora do Barcelona em diversas competições mundiais e uma das casas de apostas mais antigas do mundo. Você pode aproveitar hoje nos jogos na Inglaterra, tem Leicester e Manchester City, além de Everton e Nottingham Forest. Então aproveite tudo na 1xBet, divirta-se e jogue com responsabilidade. Galera, o Boto acabou sendo apresentado, né? Ele chegou, desembarcou ali no aeroporto do Rio de Janeiro, agora foi apresentado, né, como novo diretor ali do Flamengo. Importante a gente passar por esse novo diretor do Flamengo e, além disso, nós falarmos também porque ontem teve ali, né, aquele jogo já é clássico, né? No Maracanã, dos amigos ali do Zico, né? Essa confraternização, esse encontro e esse reencontro de muitos craques, jogadores históricos, sobretudo muitos, e a grande maioria, né? Jogadores que passaram ali pelo Flamengo, e o Davi Luiz, e também de jogadores atuais, né? Como Wesley, Fabrício Bruno, e de ex-jogadores, como o Davi Luiz. O Davi Luiz não é mais jogador do Flamengo, e o Davi Luiz, quando teve uma oportunidade de passar e falar ali com nossos colegas da imprensa, ali na zona mista, né? Antes ou depois ali do jogo, ele deixou bem claro a sua chateação com o Flamengo, pois, segundo o atleta, ele não foi avisado, não foi formalizada a sua saída ou continuidade, a sua não renovação do contrato. Inclusive, o próprio Davi Luiz deixa bem claro que ninguém foi conversar com ele. E segundo o zagueiro do Flamengo, ele disse que foi um tanto que amador. Inclusive, o próprio zagueiro deixa bem claro que nem o treinador do Flamengo, o seu ex-companheiro Felipe Luiz, conversou com ele. Embora tenha essa declaração do Davi Luiz, ao que sabemos nos bastidores é que o empresário do jogador estava sabendo, havia sido conversado já com o empresário do jogador. Se houve ali um conflito ou um ruído nessa comunicação entre o atleta e seu agente, nós não sabemos. Mas, ouvindo um lado apenas dessa história, ele ali ficou um pouco chateado com a forma que o Flamengo não renovou ali seu contrato, né, não tenha conversado sobre essa não continuidade. Depois vamos precisar ouvir o outro lado para ver se as informações elas acabam batendo. Do outro lado, a gente pode pegar ali o Flamengo e, entre eles, essa novidade, o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi apresentado com camisa de jogador, né, cara? Como se fosse ali um novo atleta e tal. E toda essa apresentação, tudo isso que tem envolvido o nome do José Boto, toda essa expectativa e barra exigência que estará vinculada ao seu nome, quando a gente fala de Flamengo, e esse assunto ele é muito importante para a gente passar por aqui. Eu vou pegar duas falas importantes do José Boto, pedir só para você que está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente fala diariamente sobre o Flamengo, trazendo informações, notícias, análise, opinião, atualizando vocês aqui com as nossas notícias. Então deixa aí o seu like também, que é muito importante, deixa a sua curtida, que é muito importante para o nosso trabalho, e você que ainda não está inscrito, né, pô, aperta aí o inscrever-se, cara, seja muito bem-vindo. Espero que você possa acompanhar e dar essa força aqui pra gente. Desde já deixo esse agradecimento. Vamos para duas falas que o José Boto acabou falando, né, com o canal oficial ali do Flamengo, né, com a Flá TV. Vamos aqui pegar, e é importante, a gente primeiro fala sobre essa combinação com o Felipe Luiz. E é importante o diretor de futebol, que é o chefe do técnico de futebol, eles terem uma certa harmonia na mentalidade até mesmo de jogo. É natural, e no caso do Flamengo foi uma coincidência. Segundo o José Boto, ele diz que existe nessa semelhança. É natural que o técnico, que é contratado pelo diretor, o diretor, né, acaba tendo ali um apreço e ele contrate treinadores que têm uma ideia, né, metodológica. Se o diretor tem ele tem esse conhecimento futebolístico, não foi apenas um cartola, mas no caso, se ele tiver, que é o caso do José Boto, né, o cara que já está credenciado, né, que tem conhecimento, até trabalhou como técnico, scout e tal. Tendo essa mesma linha, essa mesma harmonia, facilita bastante no diálogo, na cobrança, ao atingir alguns objetivos. E aí o José Boto, quando teve a oportunidade para falar sobre o Felipe Luiz, ele disse o seguinte, abrindo aspas: o Felipe Luiz tem ideias muito modernas e temos ideias parecidas. O elenco do Flamengo é excelente e a expectativa é que eles deem ainda mais. Esse elenco ainda tem mais alguma coisa para dar. Vamos trabalhar para dar alegria à nação. E essa harmonia entre diretor e técnico
ele é bom principalmente, quando a gente fala sempre do Flamengo, nos momentos de instabilidade. Não é porque o Flamengo tem ali o Felipe Luiz, que é um cara, né, que mostra assim, tá muito bem preparado e tem um futuro muito promissor, que tem boas ideias, como o próprio Boto disse. E o próprio José Boto, que ali é visto como diretor, em aspas, né, tem essa profissionalização, né, no seu currículo e tal, que o Flamengo não vai passar por momentos de instabilidade. É evidente que o Flamengo vai passar por momentos de instabilidade, pois numa temporada que vai alcançar quase aí mais de 80 jogos, queiramos que chegue a 87. Se chegar a 87 é porque chegou em todas as decisões, inclusive na Super Mundial, que o Flamengo tenha um período de irregularidade, tenha um período de instabilidade. E esse período de instabilidade, pelo tamanho que tem o Flamengo, se aproxima do quê? Da crise, que é aquele momento péssimo. Então, né, que o Flamengo, mesmo passando pelos momentos de instabilidade, ele tenha mais regularidade no seu método, no seu pensamento, na sua mentalidade. Isso é importante, por isso que essa, em aspas, a profissionalização, ela flerta menos, ou deveria desflertar menos, com esses altos e baixos, essas instabilidades que passam por clubes como o Flamengo. E, além disso, é muito importante porque a gente acaba pegando, né, o nome do José Boto, a contratação do José Boto, e vinculando apenas ao time profissional, ao Felipe Luiz, ao elenco do Flamengo. Só que o José Boto não é apenas o diretor ali da categoria profissional, vamos dizer assim. Ele tem mais uma responsabilidade. Como o próprio Flamengo acabou, né, o apresentando, disse, o Boto responderá pelo futebol profissional e de base. E aí que tá. Dentro do futebol de base, né, a gente sabe que esse período de transição desses garotos que vão para a categoria profissional, como a gente vê garotos que acabam subindo, isso não é exclusividade do Flamengo, isso é do futebol, despreparados, às vezes muito incompletos, crus em algumas, né, questões técnicas, eles acabam sendo cruz. Então, assim, infelizmente, essa normalidade, óbvio que o Flamengo não é uma exceção, passa muito pelos jogadores do Flamengo. E o José Boto acaba falando algo que eu acho que acaba a gente tendo que vincular mais ao jogo da base do que propriamente aos profissionais. Claro que passa pelos jogadores profissionais, mas eu acho que isso acaba virando um recado de uma formação de base. Olha que legal isso aqui, ó. A habilidade técnica, a inteligência e a tomada de decisão, para mim, são fundamentais. Um jogador com essas três coisas pode atingir um nível alto. Um jogador que só tem velocidade ou força, talvez não possa alcançar esse nível que pretendemos. E é exatamente isso que acontece. Muitos garotos passando pelas suas categorias, né, os jogadores do Flamengo, por exemplo, 14, 15, 16, 17, 19, eles conseguem vencer, eles conseguem fazer com que a base do Flamengo se torne vencedora, por eles terem, alguns deles, né, muita velocidade, muita força, só que são atributos esses que na base o torna competitivo, contudo, quando ele atinge a categoria profissional, ele se torna um jogador pobre. Essa pobreza, tecnicamente, acaba evidenciando e expondo. E aquilo que ele era muito bom, muito veloz ou muito forte, sobretudo força, quando você chega na categoria profissional, é natural que essa força ela já fique um pouco mais equivalente e ele não consiga se destacar. Então, sobre essa resposta que o Boto deu, eu acho que a gente tem que falar mais sobre base. E como ele vai ser um dos responsáveis sobre a base, ali, o grande responsável sobre a base, eu acho que a grande exigência também acaba sendo essa. Como vai ser trabalhado esses garotos para quando chegar no profissional eles estejam mais preparados, mais capacitados e mais prontos para o jogo que é feito no profissional. Precisamos entender. O jogo da base e o jogo do profissional, a única similaridade é que há 2 balizas, 11 de cada lado, um árbitro e uma bola. Tirando isso, todos os outros conceitos, todas as ideias e fases do jogo, ela acaba sendo completamente diferente. Beleza, galera? Um grande abraço, deixe o seu like, deixe sua curtida. Vamos acompanhar agora, então, é oficial, José Boto é o novo diretor do Flamengo e o responsável pela categoria profissional e pela categoria de base do clube. Um grande abraço, tamo junto, valeu!